Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom estar aqui mais uma vez, retornar nesta casa para podermos adorarmos a Deus junto e também poder falar uma porção da palavra de Deus. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero convidar os irmãos a lerem 3 textos sagrados. Na verdade são 3 versículos. O primeiro está em 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, 1 Pedro 1, versículo 7, e depois vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 1, versículo 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diga comigo: a minha fé vale mais que o ouro. Glórias a Deus. Agora capítulo 5, Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus, sua fé em Deus te fará vencer o mundo. Agora volte lá atrás, agora lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, é onde queremos falar, versículo 13. 2 Reis 18, versículo 13, fala de um rei chamado Ezequias. Diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Diga comigo: depois de 14 anos, Ezequias foi provado. Poder sentar, amados. Quero agradecer o convite que foi me feito pelo nosso irmão e amigo Marcinho, servo do Senhor. Quero agradecer o pastor Henrique Israel, a minha missionária, que sempre nos atendeu muitas vezes que precisamos. Estou feliz por estar na companhia dos meus amigos, irmãos, pastor Nilson, sua esposa, que eu o considero como família. Quero agradecer os irmãos que estiveram orando por nós e ainda estão. Passamos por um período difícil esses dias, um período de muito choro, mas o Espírito Santo não nos abandona. E Ele tem nos consolado e está consolando a minha família a cada dia. É interessante que diz o texto no Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente, ele leva andando e chorando, até que um dia ele retorne ao seu lugar de origem. E o nosso lugar de origem é o céu, o nosso lar é o céu. Enquanto estamos na terra, a gente anda e chora, e continua levando a semente, mas um dia nós retornaremos ao nosso lar. Aleluia! E diz o texto de Deus que toda lágrima, querido, eu estava refletindo nisso, e Deus nos revela coisas quando estamos em sofrimento. E é tremendo, porque o texto sagrado não diz: eu vou apagar a sua memória. O texto sagrado diz: eu vou tirar o seu choro. Eu vou tirar o seu choro. Ainda que você lembre o que você já passou, todavia, isso não vai te abalar jamais. Aleluia! Deus é consolo, Deus é consolo, Deus é consolo. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja o Espírito Santo. Queridos, quando
olhamos para esses três textos sagrados que lemos, o primeiro, o apóstolo Pedro diz: olha, se vocês estão sendo provados, sejam alegres, se sintam alegres, porque o ouro que perece é provado no fogo, passa por duras provações, mas a fé de vocês tem muito mais valor que o ouro. E se o ouro precisa passar pelo fogo, vocês também precisarão passar. Para quê? Para que a fé de vocês fique firme. E diz o apóstolo João: olha, a vitória que vence o mundo é a fé em Deus. Se vocês têm fé, vocês vencerão o mundo. Aleluia. E quando voltamos aqui no texto de Ezequias, mas antes de entrar no texto, o nosso irmão Marcinho, ele leu um texto tremendo, que fala a respeito da palavra do semeador, e no versículo 13, parte final, Jesus disse: e no tempo da tentação, ao dizer a respeito daquela semente que caiu entre os pedregais, vindo o tempo da tentação, preste bem atenção, o tempo da tentação ele vem para todos, o tempo da dificuldade vem para todos, mas quem é que permanece? Quem é que fica em pé? Quem é que vence o mundo? Quem é que passa pelo fogo e sobrevive? Quem é que dá glória? Quem é que vai parar e continuará dando glória? Oh, aleluia! 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 Queridos, quando olhamos para esse rei chamado Ezequias, depois você grave esse versículo em sua mente, em seu coração, esse capítulo 18, capítulo 19 de 2 Reis, e leia na sua casa e torne a reler, porque com certeza eu não vou conseguir falar tudo aquilo que eu meditei e refleti, mas o Espírito Santo vai falar para você aquilo que eu deixar de falar. Amados, diz o texto que este rei, ele foi sucessor de um pai chamado Acais, isso no capítulo 16 de 2 Reis, e o seu pai era um homem mau aos olhos de Deus. Por que mau aos olhos de Deus? Porque ele deu ouvido ao diabo e multiplicou a idolatria em Judá. O reino de Israel já estava dividido, e esse rei, o seu pai, multiplicou a idolatria. Preste bem atenção. Satanás, ele tem uma estratégia para fazer você desviar. E qual que é a estratégia? Ele não diz assim, a princípio, pare de adorar o seu Deus. Não, ele não diz assim, não, continue adorando o seu Deus, mas tem esse Deus aqui também, tem essa deusa aqui também, tem um monte de Deus para você adorar. Continue adorando a Deus, mas se você estiver vendo que está difícil, tem Maria, tem João, tem Josefina, tem um monte aí que pode te ajudar. E Acais deu ouvido a Satanás e multiplicou a idolatria. Quando Acais aceitou isso, Acais então estava tirando a primazia de Deus em Judá. Preste bem atenção. Quando você divide a adoração, você está tirando a primazia. E foi isso que Acais fez. Permitiu que o diabo tirasse a primazia da adoração. E ao passar dos dias, também entregou um dos seus filhos para ser queimado como sacrifício, passando pelo fogo. Tamanha era a loucura deste rei Acais. E não mais, ele também foi lá na
Síria e viu um altar bonito lá na Síria. Ele falou assim: eu quero um altar desse. E mandou desenhar o altar, capítulo 16 de 2 Reis. E trouxe aquele altar para a casa de Deus e falou assim: tira o altar de Deus e põe o altar que eu vi lá na Síria. Então começaram a oferecer sacrifício no altar que eles viram lá na Síria. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus foi perdendo a primazia. Deus foi perdendo lugar, daqui a pouco o altar de Deus já ficou de lado. Por quê? Porque foi se dando lugar a tantas coisas. Amados, preste bem atenção, não troque a adoração a Deus por nada. Permaneça fiel àquilo que você recebeu, àquilo que você aprendeu. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Enfim, seu pai morreu e então Ezequias reina em seu lugar, em um ambiente de muita idolatria, em um ambiente onde pessoas até queimavam filhos, em um ambiente onde o altar de Deus era um altar estranho. Esse rei Ezequias escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu não seguir o caminho de seu pai Acais, mas ele disse: eu também tenho um pai chamado Davi, que andou nos caminhos do Senhor, e eu vou seguir o meu pai Davi lá atrás. Eu também sou da linhagem de Davi e vou seguir os caminhos de Davi. Aceitou a palavra, recebeu a palavra do coração e passou a andar de acordo com a palavra de Deus. E no capítulo 18, versículo 5, diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Preste bem atenção, esse rei se tornou um rei incomparável depois da divisão das tribos. Esse rei se tornou um rei incomparável, um rei ímpar. Não houve alguém como Ezequias antes dele e nem depois dele. Por quê? O que fez o rei Ezequias se tornar um rei incomparável? O que levou esse rei ser chamado de um rei que não se pode comparar? Irmão, esse rei tem duas coisas que ele fez que, ao meu ver, chama muita atenção. No capítulo 18 até o versículo 4 diz que ele começou a tirar as idolatrias de Israel. Versículo 4: e tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços, preste bem atenção, a serpente de Moisés, a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Preste bem atenção, o que aconteceu em Israel quando Moisés fez a serpente de metal para curar todo aquele que foi mordido pelas serpentes no deserto. Todo aquele que foi mordido pela serpente vinha e olhava para aquela serpente de metal e ficava curado daquele veneno. O que os filhos de Israel fizeram? Guardaram aquela serpente e adoravam aquela serpente ocultamente. E os anos se passaram juízes e gente adorando aquela serpente. Entrou os reis e gente adorando aquela serpente. Mas quando chegou Ezequias, ele quebrou a serpente. Essa serpente não vai ser mais adorada. Mas foi Moisés que fez. Não quero saber quem fez.
Moisés. Aleluia. Um homem desse é diferente. Um homem desse é diferente. Eita, peraí. Estão adorando o altar de Deus em vez de adorar a Deus, então vão quebrar esse altar. Estão adorando o homem em vez de adorar a Deus. Deus, leva esse homem daqui, porque quem deve ser adorado é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem adora a Deus não divide a adoração. Aleluia. Eu não sei o que está roubando o teu coração, mas não deixa continuar, não deixa continuar. Eu não sei o que está roubando o teu tempo, mas não deixa continuar. Aleluia, 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 aleluia. Diz o texto que no capítulo 18, versículo 7, que o Senhor era com ele, para onde quer que ia. O Senhor era com ele, para onde quer que ia. E eu acho que o segundo ponto que o faz se tornar um rei incomparável é que ele teve ousadia. Versículo 7: se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Disse assim: a partir de hoje, já que eu estou vendo que Deus está comigo, para onde eu vou, Deus vai comigo. Eu não vou mais pagar tributo para Deus nenhum. Agora a minha oferta só é para Deus. O meu ouro e minha prata eu vou dar na casa de Deus. Os meus recursos eu vou colocar no altar. Não vou que me dar. Eu vou parar de pagar tributo para Satanás. Uma vez eu li um livro sobre dízimos e oferta, e um pastor americano que escreveu esse livro, e alguém chegou para ele e disse assim, para esse certo pastor: na sua igreja tem quantos crentes? Lá tem 150 crentes. Falou assim: quantos são dizimistas lá? Ele falou assim: os 150. Eu falei assim: 150 ou 150? Mas como? Assim, todos dizimam. Quem não paga para Deus, paga para o diabo. A verdade é essa. Não quer dar para Deus, o diabo toma. Todos são dizimistas. Ninguém aqui vai ficar sem dizimar. É você que escolhe para quem você vai dar. Eu vou parar de pagar tributo para a Síria. Agora eu vou adornar a casa de Deus. Da máquina, invista em missão, invista em almas, invista na adoração, invista em jovem, invista em criança, invista em pessoas. Planta no reino de Deus. Eita, que batalha! Planta, 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 planta. Porque no tempo da colheita vai ser muito grande. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, muito recolherá. Ei, crente, não pode fazer o bem, porque ao seu tempo Deus te recompensará. O problema, eu vou dar um exemplo Marcinho aqui. O problema é que eu invisto no Marcinho esperando receber a volta do Marcinho. O problema, vou dar um exemplo, eu invisto no pastor Israel esperando que o pastor Israel me retorne. Mas não é assim que se planta no céu. Deus, eu estou plantando no teu reino, e o retorno que vai me dar é o Senhor. Eu não que dará, eu não sei de onde virá, mas virá. Eu não sei quem vai me devolver. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu achará. Ei, meu querido, planta, 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 planta. Aleluia. 14 anos
Mas aí veio o tempo da tentação, veio o tempo da aprovação, veio o tempo da luta. Ninguém deixará de passar por dificuldades. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Se na sua dificuldade você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Tenha ânimo, tenha ânimo. Acredita no teu Deus. Ai, irmão, é tanta coisa boa que tem aqui. Depois você lê. Esse rei Senaqueribe chegou em Judá, versículo 13, e tomou as cidades fortes de Judá. Querido, o que é um rei só com a sua cidade do centro cercada por muros, no caso de Jerusalém, sem as outras cidades? O que é Judá sem as outras cidades? Não é nada. O que é Morato, só o centro de Morato? Você pode se chamar de cidade? Não. Cadê os bairros? Cadê as vilas? Cadê a força? A força não é o centro, a força é os braços, é os bairros, é as vilas. Por que o centro é forte? É por causa do bairro, por causa das vilas. Enriquece o centro. O que ele fez? Tomou todas as cidades fortes de Judá. Perdeu os braços, perdeu a força, ficou sem defesa. A massa humana não estava com ele mais. Agora ele só estava cercado pelos muros, pelos habitantes de Jerusalém, a corte real, sem mais ninguém. Tinha gente lá? É lógico que tinha, mas comparado com o que ele perdeu, ele estava sem nada. E diz o texto que ele, nesse momento, se sentiu fraco. Diga comigo: a estratégia do diabo é a mesma. A mesma que agiu com Ezequias. Depois você lê, é a mesma que agiu com Jó. Depois você lê os dois textos, você vai ver que é a mesma. A ordem pode mudar, mas o princípio é o mesmo. O que ele faz? Primeiro ele tira a sua força. Tira a sua força. Separa você dos seus amigos. Separa você da sua família. Faz você ficar sem pessoas para te ajudar. Deixa você cercado e só. E quando Ezequias viu isso acontecer, ele pediu desculpa e perdão para o rei Senaqueribe. Falou assim: eu pequei contra você quando eu decidi não te pagar tributo. O tributo que você me der, me impor, eu pagarei. E qual foi o tributo? 300 talentos de prata, que dá em torno de 7.500 quilos de prata, e 30 talentos de ouro, que dá em torno de 700 quilos de ouro. Era o tributo que ele tinha que pagar. Não sei se anual ou mensal, não sei, mas era o tributo que ele tinha que pagar. E ele então começou a pagar aquele tributo. Mas preste bem atenção, ele só tinha Jerusalém para pagar aqueles tributos, ele não tinha as outras cidades. Ele então começou a tirar o ouro da casa de Deus, começou a tirar a prata, começou a derreter o embelezamento da casa de Deus e pagar tributo. Queridos, mas o diabo sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais. Primeiro ele tira a sua força, depois ele tira a sua riqueza, tira a sua beleza e vai te deixando escasso. Aí quando você está bem pobre, está sem a força, está bem pobre, está sem nada, ele vem lá, um general chamado Rabizaque, mandado por ele, e diz assim, a partir do versículo 19: olha, em quem que você está se apoiando? Você está confiando em quem? Você não está vendo que a casa caiu para você? Você ainda vai ficar confiando em quem? Em quem que você vai ficar confiando? Está na hora de você negar o seu Deus. Está na hora de você abandonar a sua fé. Está na hora de você deixar de confiar.
Se você tentar ir para o Egito buscar ajuda, o Egito não pode te ajudar. E a verdade, o mundo não pode te ajudar. Olha, pare de crer e se renda, Ezequias. Se renda. E Ezequias, firme na fé. Aleluia. Firme. Querido, quando o diabo não consegue abalar a sua fé, ele tenta te derrubar através do efeito dominó. Diga comigo, efeito dominó. Então, peraí, já que o pastor Israel continua crendo, eu vou tirar a fé, vou tentar tirar a fé do Marcinho, tentar tirar a fé do pastor Nilson, tentar tirar a fé do pastor Luiz, da missionária, vou tentar tirar a fé do povo. Vai chegar uma hora que ele vai cair, assim, já que ninguém crê, eu não vou crer também. Efeito dominó. E ele então começou a falar para o povo de Jerusalém. O general Rabizak, amando de Senacaribe: ei, a comida aí está acabando, viu? Já vocês vão ter que comer os seus próprios excrementos e beber a urina de vocês como água. Eu sei que a situação aí está difícil, não tem recurso. Ei, pare de acreditar em Ezequias. Não deixa Ezequias colocar fé no coração de vocês. A única coisa que Ezequias tem é fé. Não permita que a fé entre no coração de vocês. Já que eu não consigo tirar a fé do líder, eu vou tirar a fé dos liderados para fazer o líder cair. Efeito dominó. Efeito dominó. E depois você leia, e começou a fazer propostas. Ei, povo de Jerusalém, sai para fora do muro. Diga comigo, esse muro é a fé. Esse muro é a confiança em Deus. Não sai para fora do muro, não. Não sai para fora do muro, não. Continua crendo. Queridos, eu ouvi um testemunho extraordinário. Um irmão abandonou a vida do crime. O evangelho o alcançou. Ele abandonou a vida do crime, a vida do tráfico. E ele começou a passar muita necessidade. Muita. E como ninguém confiava nele, porque ele era um bandido, ninguém queria ajudá-lo. E ele, puxa vida, Senhor, estou vivendo uma situação muito difícil. E um dia ele sentiu aquele desejo de comer aquele peixe chamado salmão, que é caro, né, irmão? E ele comia antes ele comia. Mas agora ele não tinha nem arroz e feijão, quanto mais o salmão, né? Mas ele estava na casa do Senhor, e Deus usou um vaso e diz: olha, filho, vai chegar um tempo na tua vida que você não vai mais querer comer salmão, porque eu vou te abençoar de tal maneira que você vai sentir enjoo pelo salmão. Ele imaginou que ele ia ficar rico, né? Que ia virar empresário, e imaginou isso. Passou os dias, abriu uma porta para ele, sabe na onde? Quem imagina? Num restaurante fino. A especialidade era peixe. E ele começou a trabalhar de ajudante lá, irmão. Cê é louco. Ele comia tanto salmão. Demandar. E ele disse: eu não aguento mais. A profecia é verdadeira. Deus vai cumprir a palavra. Pode não ser do jeito que você imaginou, mas vai ser do jeito que Deus projetou, vai ser do jeito que Deus estabeleceu. Continua crendo. Continua. Estou com vontade de comer carne assada. Peraí, Elias. O corpo já vai chegar. É carne assada que você quer. Toma aí. Agora eu estou com vontade de comer bolo. Peraí,
vai para a sereta de Simão, porque lá tem uma mulher que vai dizer de bolo, vai comer bolo todo dia, todo dia, todo dia. Deus vai suprir as suas necessidades. Receba essa palavra profética, receba, receba, a porta vai abrir. Continua crendo. Continua crendo, continua crendo, continua crendo. Não sai do muro. Não sai do muro, não sai do muro, não sai do muro. Ah, me assume. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o Rabizak disse assim: ei, se você sair do muro, eu vou melhorar a proposta. Se você sair do muro, capítulo 18, versículo 32, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, terra de mosto, terra de pão, terra de vinha, terra de oliveira, terra de azeite, terra de mel. Assim vivereis e não morrereis. Se vocês saírem do muro, eu vou ampliar a proposta. Você não vai comer só pão aqui fora, não. Eu vou levar vocês para uma terra bem igual a essa que vocês têm. Queridos, Satanás, ele faz as mesmas promessas que Deus fez para você, só que numa rua paralela, em um lugar diferente. Ele diz: tudo que Deus prometeu para você, eu vou te dar, mas em outro lugar. Não é nesse lugar, não. É num lugar como esse, parecido com esse. Lá você vai ter tudo que você já tem aqui. Eu estou ampliando a promessa. Aí, meu querido, não sai do lugar que você está, porque a mesa de Deus vai te alcançar aqui, vai te prosperar aqui, vai te ajudar aqui. Não receba promessa paralela. Fecha o teu coração para a sua porta de Satanás. Fecha o seu coração. Aleluia. Querido, outra chave. O versículo 36 diz: porém calou o povo, capítulo 18 de 2 Reis, versículo 36, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado o rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Quem estava com o rei Ezequias era fiel, amigo fiel. O rei falou que não é para a gente responder, não vamos responder. Diante da afronta, você é fraco, fique quieto. Se alguém apontar os seus defeitos, fique quieto, não fale não. Se alguém dizer: olha, eu estou vendo você está pobre, fique quieto. Você não tem o que comer, fique quieto. O seu Deus não te ajuda, fique quieto. Se alguém oferecer propostas melhores, não lhe responda a palavra, fique quieto. Cala diante da afronta, fique quieto, fique quieto. Então aonde eu vou falar? Onde eu vou falar? Quando, com quem que eu vou falar? Diz o texto, capítulo 19, versículo 1. Ezequias pegou aquela mensagem escrita pelo seu escrivão e foi para a casa de Deus. Chegou lá, ele leu a mensagem e apresentou diante de Deus. Está aqui, Senhor, está aqui, ó. Olha o que o meu inimigo falou, olha o que o inimigo me disse. O meu inimigo, ele afrontou o Senhor, ele comparou o Senhor aos deuses que ele derrotou, ele comparou o Senhor a deuses fracos. Ó Deus, toma essa afronta e mostra para todas as nações que tu és Deus, que tu és Deus, que tu és Deus. Ore, 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 ore.
angustiado por conta da perda do meu filho. E eu falei assim: eu vou fazer uma oração de murmuração aqui. Estava no quarto. E eu logo abri a boca assim: Deus, eu não pedi para passar por isso. Eu não consegui falar o resto, porque me veio tantos pensamentos. Falou assim: rapaz, o que você está sofrendo não é nada. Deus começou a me fazer lembrar de missionários, histórias que já li, pessoas que sofrem, pessoas que são esquartejadas, pessoas que são violentadas, pessoas que são estupradas, servindo ao Senhor, pessoas, famílias inteiras que morrem, queimadas ao fogo. E Deus começou a me fazer lembrar. Eu disse: Senhor, eu não vou murmurar não, eu vou te agradecer. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. E eu comecei a agradecer. Obrigado. Porque tem pessoas passando por um fogo mais aquecido. Tem pessoas passando por um fogo 7 vezes mais do que eu. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos suprido, tem nos ajudado, não tem nos abandonado. Exaltado seja Deus. Eu quero terminar esta palavra dizendo um louvor que você já conhece. Se você puder, cante comigo. Que é Guadaraue, Rabacaue, Séia, Pebacaue. Mas antes de cantar, diz o texto que Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou um anjo. E naquela mesma noite, 185.000 soldados foram mortos. E Deus livrou Judá. Deus livrou.